Olá, estamos ao vivo na live esquenta da nossa Black Friday aqui do Lideração. E na live de hoje, enquanto aí o Instagram tá avisando para as pessoas, a gente vai falar sobre feedback como você nunca viu, sobre uma técnica que está sendo muito utilizada, que é a técnica do Fazenico. Então, quem estiver chegando aí, eu já quero dar as boas-vindas, já pode dizer da onde que você está falando para a gente entender quem são vocês, quem é que estará aqui com a gente. Enquanto isso, a minha convidada, a minha aluna, a Bárbara, também está entrando. Olha quantos líderes aparecendo aqui. A Bárbara já está entrando. Deixa eu olhar aqui a solicitação para participar. Alan, vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Estão me vendo bem? Só coloca um joinha. Tá. Oi. Olá! Oi! Tudo bom, Bárbara? Boa noite, pessoal, tudo jóia? E você, Mari? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui comigo. Hoje a gente está começando, Bárbara, uma semana muito especial, semana da Black Friday aqui do Lideração. E eu queria que tu te apresentasse aqui para o nosso público, falasse um pouquinho quem é a Bárbara. Meu nome é Bárbara, né? Eu sou farmacêutica de formação, mas eu trabalho na área de vendas aí de material cirúrgico, que a gente chama de OPME, Medical Devices, há aproximadamente 15 anos, né? E há uns 7 anos eu trabalho aí na parte de liderança e gestão de equipes. Tá nesse desafio aí, né, Bárbara? E você fala de qual cidade, Bárbara? Hoje eu estou em Tapetinga, que é a cidade onde meus pais moram, né? Mas eu moro em Salvador, eu moro na Bahia. E aí vim passar, tirei uns diazinhos de férias e vim aqui. Ah, tu estás de férias, então, visitando teus pais? Minhas férias. Muito bom. Ah, delícia. Salvador eu conheci ali uma vez de férias, que a gente foi para a Praia do Forte, que é uma delícia ali, aquela região. Delícia. Delícia. E tem uma das igrejas mais lindas aí do Brasil, né? Tem aqui em Salvador, São lá em várias, né? Salvador. Né? Sim, Salvador. Tem muitas igrejas bonitas. Em Salvador tem muitas igrejas bonitas, né? Tem muitas mesmo. É bem histórico. A parte histórica de Salvador é bem bacana. É muito lindo, muito lindo. Mas sua cidade é linda também, né, Mari? É, né? Floripa, quem que é de Floripa já dá um oi aqui. A gente aqui, nós somos abençoados também aqui nessa cidade de muitas praias e belezas naturais. Conhece aqui, Bárbara? Já veio? Então, eu tive aí uma vez num congresso de bariátrica, deve ter uns 7 anos, eu acho, mais ou menos. Fui para um congresso de bariátrica, passei 3 dias aí, muito bacana. Conheci, assim, alguns lugares. Comi ostra pela primeira vez, que eu nunca tinha comido mesmo aqui, mas aí é um carro-chefe, assim, né? E eu moro numa região onde tem a produção de ostras aqui. Bacana. Muito bom. Então, enquanto o pessoal está entrando aí, como eu pedi vocês estão ouvindo bem, nos vendo bem, por favor, sim, já coloca um joinha, tá? Hoje a nossa live a gente vai falar sobre feedback, que é um tema aí primordial, um tema de muita importância para os líderes. Um líder hoje que sabe realmente dar um feedback, que tem uma técnica atualizada, ele sai na frente. E eu convidei a Bárbara justamente porque durante a live vocês vão ver o porquê que ela está aqui hoje, tá? Então, Bárbara, me conta, até quem vai ficar durante a live, deixa eu só explicar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre feedback e vocês vão sair com técnicas aqui de feedbacks, tá? Então, quem estiver aqui, pega um papel, uma caneta e no final da live, eu e a Bárbara, a gente vai responder algumas perguntas de vocês, tá? Mas hoje vocês já vão sair com a prática, para amanhã já chegar lá na empresa e colocar a prática, fazer acontecer, né? Tá? Vamos lá. Então, Bárbara, me conta um pouquinho para quem está aqui, como é que tu te descobriu como líder nesse processo? Então, Mari, na verdade, assim, quando eu falei que eu sou farmacêutica, né? Eu decidi ir para a área de vendas
no primeiro momento, por uma questão estratégica, assim, financeira, porque eu tinha um objetivo na vida, e para eu alcançar o que eu queria, eu precisava ganhar mais do que eu ganhava na função como Sim. farmacêutica. E daí surgiu a oportunidade, né, de entrar na área de vendas, e daí eu entrei. É, na área de vendas, eu comecei a ter o interesse em estudar, em me desenvolver, enfim. Por uma das empresas que eu passei, em um determinado momento, me convidaram para entrar na área de gestão, né? E, na verdade, assim, eu estudava com o objetivo de me aprimorar, mas eu nunca imaginei que fosse, enfim, que eu fosse ser convidada para entrar nessa parte de gestão. E daí, uma coisa que me marcou muito na seleção foi que eu perguntei assim, por que eu, se na empresa existiam pessoas mais velhas do que eu, né, mais tempo de casa, com mais Uhum. experiência, inclusive, por que eu que estava sendo escolhida e não outras pessoas que estavam lá? E daí um dos diretores falou assim, porque a gente admira o processo de acompanhamento, né, que você faz durante o processo de vendas, e a gente precisa que isso seja disseminado para toda a equipe. E se você Sim, continuar no mesmo nível, a gente não vai conseguir isso. A gente precisa que você vá um pouquinho para cima para poder descer com isso tudo que você aprendeu, né? Da forma que você faz, você passar por um pessoal. E aí, pelo fato, eu acho que de ser farmacêutica, eu sempre fui muito técnica, muito. Então, assim, das empresas que eu passei, uhum. eu ia tomar muitos treinamentos, eu era muito técnica mesmo. Eu brincava assim, que se fosse para eu converter um cirurgião que usava a concorrência e o diretor da empresa quisesse que usasse o produto que a gente vendia, eu precisava só que ele me desse estourando aí 3 meses. Mas se eu tivesse que fazer a negociação, que isso eu precisava que alguém de fato me treinasse, né? Então, eu gostava disso, de levar o produto, de mostrar, de dizer, falar sobre as características, os benefícios. O que eu Aham. gostava era muito disso. E daí, quando eu assumi a parte de gestão, eu entendi que eu não teria mais que continuar como especialista de produtos. Eu ia ter que entender de pessoas. Que antes o meu resultado era eu. Eu tinha que ir para a rua, eu vendia, e aí tudo dependia de mim. E a partir daquele momento, não. Né? O meu resultado dependia das pessoas, e eu tinha que entender como é que eu ia cutucar cada um para despertar que eles conseguissem trazer o resultado para mim. Né? Sim, Então, eu acho que foi isso aí que virou uma chavezinha, assim. E aí foi a virada de chave. de fato, eu comecei a estudar mais sobre liderança, sobre conexões, sobre relacionamentos. Eu acho que foi mais ou menos daí. Muito bom, muito bom. E eu até tenho um post que eu falo que, infelizmente, liderança ainda não se ensina na escola ou nos Sim. cursos, faculdade. Quem que aprendeu a liderar aí? Que saiu assim da faculdade, qualquer faculdade, né? Que eu falo, desde farmácia, que a gente está falando, computação, e que foi, né, entrou numa área técnica e daqui a pouco virou um gestor, um líder. Dificilmente a gente tem Sim, pessoas que, se não for fazer uma sim, sim, pós, um sim. MBA, aprende na dor a liderar, né? Sim. E me fala assim, antes de tu entrares no programa, Bárbara, qual que era o desafio que tu estava passando? Então, uma das coisas que me chamou mais atenção nas suas postagens, né? Porque eu Uhum, lhe conheci assim pelo Instagram, foi exatamente uma técnica de feedback que você jogou lá. Porque eu costumo dizer que em vários treinamentos que eu fiz, em vários, uma das poucas coisas que são citadas são exatamente o feedback. uhum, Né? Eu sinto uhum. falta disso. Inclusive, na hora que se a gente procurar feedback, você tem muito as mesmas coisas, né? Isso, Você não isso. vê novidades. Uma coisa que você fala muito a respeito dos seus feedbacks são as conexões. Nem todo mundo que fala de feedback, a gente ouve falar de conexões. E isso eu sentia muita falta. Eu achava que era uma coisa muito mecânica, né? E eu sempre senti falta disso nos cursos que eu fazia. E aí, uma das coisas que mais me chamou a atenção com você foi exatamente o feedback.
O feedback. Em algum post tu viu sobre feedback, o Fazenico. E daí me pergunta assim, Mari, o que é o Fazenico? E eu falo assim, se vocês forem dar um Google aí, feedback, então quem já está aqui nos ouvindo já fala assim, eu aprendi feedback aquele sanduíche, que eu tenho que vir falar algo positivo para a pessoa, depois eu falo algo negativo e depois eu falo algo positivo, para fechar bem. E eu falo, isso é o famoso feedback sanduíche e ele não é eficaz, esse feedback. Por quê? Porque quem ouve, se eu chegasse aqui e falasse, Bárbara, vem cá, eu vou te dar um feedback. Olha, ontem você foi muito dedicada, né? O feedback sanduíche, gente. E eles ainda dizem assim, mas você não pode botar um mas, você tem que botar e... Não tem isso? E você precisa prestar atenção na sua postura. Vamos supor, o feedback aqui, sanduíche. E no final ainda fala assim, mas continua com a sua dedicação. A pessoa ouve esse feedback e fala assim, o que ela faz? Tá, é a postura, a dedicação, para onde eu vou? E tem muitos líderes que chegam até mim e falam, Mário, mas eu tô dando feedback, mas não tem mudança de comportamento. Então, hoje na live, quem tá aqui com a gente já vai entender que tem dois momentos. Ou tu vai dar um feedback falando sobre os comportamentos positivos. Em outro momento, falando sobre comportamentos a desenvolver. Nunca misture os dois momentos, os dois comportamentos no único momento, tá? Esse já é o primeiro aprendizado da live. E me conta, pode ir, Bárbara. Uma das coisas que eu ia comentar, assim, que no seu curso, uma das coisas que eu mais aprendi é exatamente a gente se preparar para o feedback, né? Às vezes acontece alguma coisa e você vai assim, no impulso e quer dar um feedback e você não prepara aquilo, né? Você não prepara o que você vai falar, você não estuda, né? Assim, a situação que de fato, então, assim, eu me lembro de uma vez que eu fui dar um feedback com um diretor meu para uma menina. E daí a gente deu feedback. Quando a gente terminou, ele perguntou assim para ela: você concorda com o que a gente está falando? Ela não concorda com nada que vocês estão dizendo. Nesse dia eu falei: bicho, eu não entendo nada de feedback, eu preciso muito aprender sobre isso. Porque a gente estava aqui exatamente para, né? Para poder ajudar, para poder mostrar: isso aqui a gente precisa ajustar. Quando a gente terminou, que ele perguntou: e aí? Você concorda com o que a gente falou? Não concordo com nada do que vocês disseram. E como foi o depois? Caramba! Não, eu falei assim, não, de fato, é uma coisa que eu preciso estudar mais, que eu preciso me aprimorar mais, que eu preciso desenvolver mais. Porque eu acredito muito, Mari, que o feedback é o que leva, é uma dos momentos de desenvolvimento. É na hora que você pega na mão de quem está ali com você e fala assim, eu tô aqui, eu tô vindo, mas a gente pode fazer diferente, né? Isso. E assim, eu vou lhe ajudar nessa hora, se eu tô aqui. Se eu tô na liderança com você e eu tô para lhe desenvolver, eu posso lhe ajudar assim também, né? E, nossa, enfim, nesse dia eu falei assim, preciso muito. E assim, o que a gente estava... Depois que você aprendeu fazer Nico, que é a técnica que o pessoal que está aqui também vai aprender, tá? Então a gente já vai até dar uma pincelada para quem está aqui, né, Bárbara? Tá. Já vamos começar. Quem está com papel e caneta na mão, lembra, não, a gente não junta dois momentos em um único. Então enterra o que você aprendeu sobre feedback sanduíche. E o primeiro passo do Fazer Nico, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela, tá? Deixa eu só... É que eu acho que quando tem duas pessoas na live, a gente não consegue. Deixa eu só ver aqui, tá? Eu não consigo, acho. Não consigo compartilhar. Alguém aí sabe? Você quer que eu saia agora, você compartilhe e depois eu volto? Não, deixa. Eu vou continuar assim, tá? Então, assim, dentro do Fazer Nico, papel e caneta na mão, o primeiro passo do feedback, o FA, porque esse nome, né? Esse nome eu criei para os meus alunos lembrarem sempre. Sabe macete? Aqueles macetes que a gente aprende na época do vestibular, que o professor ensina, para a gente nunca mais esquecer?
Então, sempre você coloca Fazenico aí no seu computador, na sua agenda, para lembrar que sempre tem 4 passos que a gente precisa passar para fazer um feedback eficaz, para fazer com que a pessoa ouça o que você precisa falar e mude de comportamento e reflita sobre o que ela está fazendo. Então, o Fá do Fazenico, eu vou pedir até para quem está aqui me dando suporte na live, escrever ali Fazenico, para as pessoas irem me acompanhando aqui. O Fá, ele está ligado ao fato, tá? Como assim, Mário? Tu lembra dessa parte, Bárbara, da aula? Lembro, eu me lembro que na aula, na hora que você entra na parte do Fazenico, você fala assim, escreva como você daria um feedback agora que você precisasse dar. E daí, quando a gente decidiu aí, que você me chamou, Bárbara, vamos entrar e tal, eu falei, meu Deus, por que eu não carreguei meu caderninho de anotações? Porque eu tenho escrito até hoje. Como eu faria e como eu fiz depois do Fazenico. Falei, poxa, eu tinha que estar com essa anotaçãozinha aqui agora. Porque eu me lembro exatamente disso, assim, de quando você começa, você falou assim, escreva como se você fosse dar um feedback agora. Aí depois você explica toda a técnica e você fala assim, agora escreva de novo. Não, gente, na hora que você A compara diferença. completamente. Então vamos fazer isso com o pessoal. Vamos pensar. Eu quero que vocês pensem num feedback que você precisa dar para alguém e que você está protelando. Porque esse realmente é o feedback. É aquele que te desafia. Ah, por exemplo, eu estou com uma dificuldade, um liderado lá que não está fazendo o que precisa ser feito. Mas eu não sei como falar para ele. Pense nesse feedback que você precisa dar. E quem quiser compartilhar aqui nos comentários, pode colocar um feedback que você precisa dar neste momento que você está protelando, deixando para depois. Que foi o que a Bárbara fez lá no Lideração. Até aproveitando, enquanto o pessoal está pensando, na quinta, a gente está no esquenta do Black Friday, então na quinta-feira vocês terão aí uma oferta que nem a Bárbara, nenhum aluno ainda teve acesso, e a Bárbara, por ter aceito que o nosso convite também terá essa oferta para ela, tá? Que vai incluir alguns benefícios bem bacanas, inclusive o Lideração Presencial, que a gente vai ter em março de 2024 aqui em Floripa. Tá? Então, escreveram aí o Fazenico, o feedback que vocês precisam dar. Então, o primeiro passo que vocês precisam para a gente ter assertividade no feedback é falar do fato. Como assim, Mário? Muitos chegam e falam assim, Bárbara, vem cá, você foi péssima no atendimento ao cliente, eu preciso te dar um feedback. Quando a gente fala de você é péssima, você está falando do fato ou está fazendo um julgamento? Né, Bárbara? Tenta ver se tu vem mais alguma. Não, pessoal. Tá, isso, sim. tô perguntando pro pessoal. Vê se tu tem algum outro exemplo de julgamento. Então, vamos pensar. Julgamento é tudo aquilo que tu fala para a pessoa e que ela é relativa, mas péssima com relação ao quê? Péssimo com relação ao quem, né? Então, quando a gente fala do fato, é como se tivesse uma câmera mostrando. Por exemplo, Bárbara, nos 3 últimos atendimentos que você fez, você não agradeceu ao cliente. É com relação a isso que eu quero falar que a Bárbara não está indo bem. Então, vocês percebem essa diferença quando eu chego julgando uma pessoa, englobando todo o comportamento dela, e quando eu chego sendo específica naquele fato, é sobre aquilo que eu quero conversar com a Maria, com o João, com a Bárbara. Eu estou dando exemplo aqui que a Bárbara está na minha frente. Bárbara, tu lembra de um feedback que tu fez, que usou o Fazenico? Como foi? Eu lembro do primeiro, inclusive. Eu lembro do primeiro. O primeiro que eu fiz foi exatamente o exemplo que eu usei no curso, né? Tinha uma pessoa na equipe e que muitas vezes ela me avisava as coisas em cima da hora. Decisões que a gente tinha que ir para o cliente, né? Ou decisões que, assim, que tinha que tomar, mas eu não tinha o tempo para pensar no que eu ia fazer. Quando ela me acionava, o negócio já tinha
explodido e assim, aquilo acontecia, né? Já tinha acontecido algumas vezes, que é uma coisa que eu também me lembro muito do curso, da aula de feedback, é que você fala assim, não perca o time, não perca o time. É, como é que é? Só dá para moldar enquanto tá quente. Não tem um Isso. negócio que você fala É assim? igual, feedback é igual aço. A gente só molda enquanto Igual está aço. quente. Passou muito E tempo, ninguém pronto. mais molda. E Isso. daí, ela é uma pessoa muito querida, assim, né? E ela já estava há muito tempo na empresa, há muito mais tempo do que eu. E daí, eu ficava na resistência, assim, né? Super, ai meu Deus, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou. Enfim. E daí, quando eu dei, quando eu fiz quando eu estava fazendo o curso, foi com esse feedback que eu fiz o exercício. E foi muito bacana, assim, porque você ainda não falou da parte da segunda parte, né? Que é Isso. quando a gente põe o sentimento. No momento que eu expus como eu ficava, quando ela fazia, né? Quando ela tinha aquela ação. Nossa Senhora, foi fantástico, assim, porque eu acho que nem ela percebia Isso. o que ela fazia, né? E meio que ela falou assim, meu Deus, como é que eu, né? Eu me lembro assim, de eu falando e ela falando assim, é assim mesmo, meu Deus, eu não quero que você fique assim, sabe? Não, não é para isso, não é. Bia, me desculpe, Bia, enfim, Sim. foi muito bacana, foi muito assim, porque eu acho que muitas vezes as pessoas elas não entendem, acham que você está fazendo só uma crítica, né? Não conseguem entender um pouco, né? O lado de Mas, cá. Fale. desculpa, Bárbara, desculpa. Não pode falar. Mas eu digo que a crítica está ligada justamente por não ter um feedback, uma técnica eficaz, porque daí o líder ele chega e na melhor das intenções que ele possa ter, mas sem ter uma técnica, e faz a crítica. Por exemplo, vamos fazer do lado do julgamento e do fato. Tu poderia chegar para ela e falar, Ana, você está sendo muito desatenta ou ao deixar tudo acontecer em cima da hora, você está sendo muito. Qual o julgamento que a gente pode colocar? Você está sendo muito Tipo, você talvez você não se organiza de uma forma desorganizada. que, né, você está desorganizada, não está, né? Isso. Então, nessa situação que tu traz, Bárbara, olha que interessante. A maioria vai por esse lado. Vem cá, Ana, eu quero te dar um feedback. Você está sendo muito desorganizada, deixa tudo para cima da hora, daí chega. Você está sendo muito irresponsável. Julgamento, tudo julgamento. Irresponsável, desorganizada. Isso, gente, por que as pessoas não ouvem e mudam o comportamento quando o líder faz isso? Porque é natural do ser humano, ao ser julgado, as pessoas reagem, ser reativo diante daquele julgamento. E daí, quando a gente vai para o fato, vamos trazer para o fato. Por exemplo, a Bárbara dando esse feedback. O que é o fato? Se eu colocar uma câmera, eu estou descrevendo a situação. Ana, vem cá. Nas 3 últimas vezes em que você deixou para 30 minutos antes, né, de fechar o contrato, eu decidir o que precisava ser feito, pronto. Esse é o fato. Vocês percebem a diferença? Quando eu descrevo e quando eu julgo. Então, esse é um exercício que o líder tem que fazer o tempo todo. Eu tenho que descrever a situação. Se tivesse uma câmera, o que eu tenho que descrever? Como que tu descreveu a situação? Tu lembra na Então, época? eu me lembro assim, de eu dizer para ela que é, isso já isso estava acontecendo há algum tempo, né? Que eu tinha observado. Aí, como era uma coisa que me marcava muito, eu tinha na memória os momentos, né? Aham. Que Foi tinha descrevendo. acontecido. E daí falei para ela, né? Que quando isso acontecia, eu ficava em uma posição que eu não me sentia segura, porque eu tinha que resolver alguma coisa que precisava muito da minha atenção, né? E que eu queria resolver da melhor forma possível. Na hora que eu era pega de imediato e que eu tinha que resolver na hora, a sensação que eu tinha era que eu não ia tomar a melhor decisão. E que eu me preocupava com isso, porque eu sabia que eu ia prejudicar o setor dela. E que eu não queria. Eu queria ter o tempo para a gente pensar junto, para a gente escolher, né, uma decisão, tomar uma decisão que fosse melhor
para o setor, Perfeito. né? E Perfeito. aí eu achei que foi muito bacana, assim, a receptividade dela foi outra. Nossa, Mari, eu me senti muito aliviada. Muito aliviada. Imagina. O Fazenico trouxe isso para mim, assim. Eu tinha muito medo de dar o feedback do julgamento do outro. E como é que vai ficar? E se ficar chateado? E se não gostar? E eu acho que o Fazenico, ele tira a gente dessa posição. Você tá me Isso. entendendo? É, Isso. é impressionante, assim. Você vai discorrer, botarem em prática. Eu acho que elas vão sentir um pouquinho disso daí. É isso aí. Esse é a sensação e são os relatos que eu ouço da maioria dos alunos, é isso, assim, porque tu não senta numa cadeira para condenar a pessoa, né? Tu não tá ali nesse papel, agora eu te condeno, tá fazendo certo, tá fazendo errado. Tu tá no papel de descrever o que tá acontecendo e fazer a pessoa Sim. se observar e dizer, opa, é isso mesmo que tá acontecendo? E isso é fantástico dentro do É, desenvolvimento de é, pessoas. é. Não, e eu acho que uma coisa bacana é porque você, na hora que você coloca como você se sente também, você fala assim, pô, eu tô junto com você, né? Você, É a na hora vulnerabilidade. que acontece, é o quê? É a vulnerabilidade que a gente A chama ali, Lívia. vulnerabilidade, é isso aí. Você, né, você bota ali o seu momento também de fragilidade, onde aquilo mexe com você, onde lhe deixa inseguro, né? E eu acho também que tem uma outra coisa, assim. Quando a gente trabalha com transparência com a equipe, quando a gente vem construindo a conexão, o feedback ele também fica mais fácil, né? Fica. Porque a pessoa sabe por que que você está ali fazendo aquilo, né? Então, Isso. isso quando alguém entra na equipe, eu tenho muito cuidado em falar isso, assim, eu gosto de deixar muito claro, né? Ó, minhas relações são pautadas na transparência, né? A ética é algo que eu levo muito em consideração, eu gosto muito do respeito, eu gosto muito que a gente trabalhe de fato na transparência. Então, quando isso chegou, aí eu dava os feedbacks. E eu ficava, ai meu Deus, vai me julgar, vai achar que eu estou condenando, vai achar, enfim. Quando veio o Fazerica, eu falei, agora Não é mais condenação, eu não não, vou me indispor com a isso, equipe, ouvir. isso. É, E o né? segundo, pessoal, ó, tem liderado aqui falando de ti, olha que bacana. Então, o primeiro é o fato. A gente precisa começar o feedback com fato. Por isso que a Bárbara falou, a gente tem que colocar, planejar. O segundo passo, já anota aí quem tá com papel e caneta na mão, eu aqui bem professoral, mas o que é o sendo fazer Nico? Se a gente for separar ali, o SE, ele é o sentimento. Você precisa colocar o que você sente quando o teu liderado age daquela forma. Eu me sinto inseguro, eu me sinto irritado, eu fico preocupado, eu fico sobrecarregado, eu me sinto, enfim, o que você sente quando essa situação acontece? Lembra, sem julgar, descrevendo a situação para a pessoa, como você sente. A Bárbara falou que ela se sentiu como, Bárbara, que tu falou? Eu Eu me sinto senti insegura, assim, insegura. eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir tomar a melhor decisão agora, porque eu estou tendo que tomar na Em cima da hora. velocidade, eu não consigo nem raciocinar qual é a melhor coisa, assim, para fazer, né? Eu ficava Uhum. muito preocupada com isso. Tipo, pô, vou resolver aqui, vou tomar uma decisão em cima da hora e não, não sabia nem, assim, às vezes eu não tinha tempo nem de ir cutucando, de fazendo perguntas, assim. E o cliente fez como? E antes disso, a gente fez o quê? E antes, até para pegar uma linha de raciocínio, é tipo assim, tem que ser agora, porque eu estou chegando aqui agora e eu tenho que dar uma resposta para o médico. Eu disse assim, meu além, Cristo. Não, e olha Mas, o gasto de energia, que se o líder ele não se posiciona, não dá feedback, vai engolindo e aquela situação vai sobrecarregando. Mari, quando eu terminava a ligação com essa menina, cada hora que ela me ligava, você não tem noção, energeticamente, eu estava destruída. Acabado. Acabada, acabada. É isso. É isso. Então, esse é o poder do feedback. É quando a gente se posiciona, planeja e fala o que precisa ser falado com técnica, com respeito.
muito bom, Bárbara. Quem aí colocou o sentimento? Quem quiser compartilhar aqui o sentimento pra gente, o que que aquela situação que você escreveu causa em você? Pode compartilhar ali nos comentários para a gente identificar o quanto que as situações estão. E pode ser dos dois lados, tanto positiva quanto negativa. Quanto o pessoal vai colocando. Então, para ti causava ansiedade, insegurança? Com essa pessoa na equipe, era isso aí. Eu ficava. Não, quando o telefone tocava, que era, já me dava uma palpitação, já. Eu dizia assim, meu Deus, lá vem bomba. Né? Imagine, né? Já causava uma situação de transtorno, assim. Mas quando eu dei o feedback, nossa, não é incrível como a pessoa melhorou, velho. Incrível, incrível. E eu gosto desses relatos porque, como eu desenvolvi a técnica e já validei com muitas pessoas, é bom vocês que passaram pelo processo entender de que não é mágica, é técnica. E quando eu digo que Sim, líder precisa disso para fazer gestão de pessoas, é isso. É mais fácil. Mari, e não sei se só por conta do meu perfil, né? De fato, assim, quando você fala de trazer a técnica, a gente não, pelo menos do que eu estudei, eu não me lembro, assim, eu usava muito o tal do sanduíche, né? Antes de fazer a lideração, e não tinha isso do envolvimento, né? De você botar ali a sua fragilidade, né? Você dizer assim, poxa, eu me sinto assim, eu estou em uma posição que para mim não tá bacana, não tá confortável, né? Então, eu acho que quando a gente traz isso, o liderado, ele se sente mais próximo também da gente, Se né? sente. Ele é como se fosse assim uma mão uma pista de via dupla, Viaduto. assim, né? Sim. Ela tá me entregando, eu também vou entregar algo. É meio que assim, né? Vamos dividir isso aí. Eu acho eu acho que o Fazenico ele traz isso pra gente. Isso é muito bacana. É porque durante muitos anos a gente foi difundida aquela ideia assim de que o líder ele tem que ser o todo-poderoso, tem que se afastar da equipe, não pode mostrar fragilidade. E daí veio a pandemia, um pouco antes da pandemia, enfim, mas a gente está falando de cinco anos para cá, uma nova geração que diz, não, a gente precisa se conectar com as pessoas para essa geração performar. A gente precisa se mostrar de que a gente está na arena com as pessoas, de que a gente sofre também, de que a gente precisa de ajuda. E os líderes que começaram a fazer isso, a pedir ajuda, a falar sobre como eles se sentem, eles foram se conectando mais com as pessoas. E daí vieram as pesquisas e mostraram que sim, que são esses líderes que trazem as pessoas, tiram o melhor de cada um. Sim. Né? E que tá tudo bem a gente falar que a gente se sente inseguro. Isso não te... Na realidade, a vulnerabilidade é um ato de coragem. O líder que se coloca nessa situação, ele está sendo muito corajoso e muito seguro de si. Porque quanto mais inseguro é esse líder, mais ele se afasta dessa equipe, bota a armadura. Tá? Que é o que o Fazenico fala. E hoje, então, assim, são 4 etapas. A gente falou do fato e como você se sente. Só esses 2 pontos, você já faz a pessoa pensar em como ela está agindo naquela situação. Agora eu vou dar o terceiro. E o quarto é só para quem é aluno, tá? O quarto passo. O terceiro passo, então, você precisa perguntar para a pessoa, sabe o Fazenico? O I do Fazenico é o impacto. Então, quando a pessoa age assim e te deixa inseguro, o primeiro ponto que você vai perguntar é: qual é o impacto dessa ação? Como você percebe? O que você acha que isso gera de impacto quando você faz isso? A pessoa vai parar. Como assim impacto? Nunca pensei sobre isso. Se a pessoa te responde isso, tu vai falar. O impacto é que quando você faz isso, eu não consigo entregar com qualidade, as pessoas ficam sobrecarregadas. Como foi para ti, Bárbara, falar do impacto? Então, na hora que a gente fala do impacto e que a gente
expõe a pessoa também, né? Quem está ali com a gente, para ela pensar nisso, eu acho que ela começa a ver a questão por outro ângulo, inclusive, Uhum. né? Ela Uhum. começa a enxergar coisas que às vezes ela estava tão envolvida ali que ela nem prestava atenção que estava acontecendo, né? E foi exatamente isso, assim, eu acho que ela nunca tinha percebido como ela fazia, como ela me fazia as ligações, como era muito em cima da hora, como e eu dizia assim, poxa, se a gente pensar nisso antes, vai ser tão mais fácil, né? Se a gente pensar em resolver isso aí com antecedência, a gente nem vai chegar aí nessa agonia. Eu, inclusive, consegui, em alguns momentos, mostrar a ela como o trabalho dela ia ser mais leve, como ia ser menos desgastante para ela, né? Porque, assim, veja bem, se ela... E olhe que ela era uma excelente vendedora, né? Então, ela também chegava até a mim, nesse momento, com um pico de energia, de desgaste, lá em cima. E Altíssimo. eu dizia para ela, pense que se a gente, né, começar a pensar no problema antes, nem você vai estar nessa posição. Se eu que estou aqui, que está chegando agora para mim, imagine o que não já chegou para você, porque ela era extremamente independente, assim, era uma pessoa mesmo de autonomia, né? Autonomia. Só que Uhum. acontece, só que acontece que quando me ligava era porque o negócio já estava, Pegando enfim, fogo. pegando fogo. E aí, na hora que você faz, né, que você bota a pergunta, que você divide isso aí, né, o raciocínio e você acha que pode causar o quê, né? Isso. A pessoa começa a enxergar de um outro jeito. Ela passa, fala assim, puxa, não é? Nunca tinha parado para pensar. Nunca tinha parado para pensar nisso daí. Então, até desapego, Claudinha colocou aqui que travou. O terceiro, então, passo, gente, eu vou repetir aqui, que é o I do Fazenico. Você primeiro pergunta para a pessoa qual é o impacto. Você falou do fato, falou como você se sente enquanto líder e fez a pessoa pensar naquela situação. Tá, então tá acontecendo tudo isso, já coloquei o fato, você está se comportando assim, eu estou me sentindo inseguro, sobrecarregado. Qual é o impacto disso tudo? Qual é o impacto aqui para a área? Qual é o impacto para a empresa? Qual é o impacto para o cliente? Faz a pessoa pensar. Isso é o mais bacana, porque a gente tira a pessoa do automático. Isso é desenvolver pessoas na prática. Como eu desenvolvo pessoas? Fazendo as pessoas pensarem. Ô, Mari, e eu acho que tem uma outra questão também, quando ela se sente inserida no processo. Ela não se vê ali como um momento só de crítica. Você está me entendendo? Sim. Ela percebe que ela não está ali na posição que ela está sendo criticada, que ela está sendo julgada. Muito pelo contrário. Ela está em uma posição que ela está fazendo parte do processo. Né? Isso é Ela tem uma maravilhoso. oportunidade, inclusive, dela olhar para ela, né? E não só do outro olhar. Ela também tem a oportunidade dela olhar para o que está sendo feito. Então, isso é muito bacana, porque às vezes a gente vê muito feedback assim, na lata, né? Tipo que você falou, você é desorganizada, né? Você está sendo Só julgando. irresponsável, né? Eu não estou gostando disso que você está fazendo. E assim, frases muitas vezes muito soltas, muito. E na hora que você faz, que você usa a técnica do fazer nico, eu acho que você traz a pessoa para ela refletir um pouquinho e traz ela para esse momento dela também, né? Isso aí eu acho muito bacana. E daí é o que eu falo da autorresponsabilidade. Tu começa a criar no outro o senso de responsabilidade. Ah, então eu estou fazendo isso e está impactando nisso. Qual a probabilidade da pessoa continuar fazendo? Por isso que eu digo que é um feedback que causa mudança de comportamento em quem ouve. Sim, Por sim. quê? Porque tu faz a pessoa pensar pelos olhos do líder, ou pelo impacto, enfim. E se a pessoa não falar, ah, Maria, eu fiz a pergunta do impacto e ela falou, ah, não sei qual é o impacto, por exemplo, durante o feedback. E daí você pode falar, olha, eu percebo que o impacto tem sido este. Tá? Faz a pessoa. Ou se você percebe que a pessoa fica muito nervosa também durante o feedback, que as emoções às vezes nos cegam ou nos deixam não ouvir mais surdos, né? A gente não ouve mais, não vê mais. Você pode parar. Então, pense sobre o impacto e amanhã a gente volta a falar sobre isso. Pode parar o feedback no meio e depois retomar, tá? Faz a pessoa pensar, porque muitas vezes ela tá no ponto cego. É o que eu falo, o retrovisor do carro não tem um ponto cego, que a gente olha e não vê. Feedback é assim também. Tá? E às vezes a pessoa tá fazendo... Ó, tem mais uma fã ali tua, Babi. A Natália.
E às vezes a pessoa está automático ali fazendo sem se perceber, tá? O impacto. Tem algum outro ponto que é importante, Babi, para te trazer aqui para gente? O que tu percebeu assim que tu teve como conquistas depois do feedback? Então, eu sempre apostei muito nisso, né, Mari, assim, da conexão com a equipe, da transparência, de estar junto, de estar próximo, e eu acho que o Fazenico, ele traz isso, né, assim, gente, eu sou muito suspeita para falar do lideração, viu? A verdade é essa. Aí eu falo para ela, assim, porque além do Fazenico, que foi algo que agregou demais, né, na minha rotina aí como líder, Mari quebrou vários paradigmas meus a respeito de curso online. Eu odiava curso online, eu odiava. E ela chegou de um jeito assim muito diferente. Eu digo, inclusive, que ela é minha inspiração. Mari, eu acho que tem uma coisa muito bacana, assim, que é essa questão da humanização, né? O feedback, eu acho que ele não. A construção da relação, né? Não só é no momento ali do feedback, né? É você preparar a sua equipe, você trabalhar na transparência e você educar a equipe para deixar claro para ela que o feedback, de fato, não é um momento de crítica, é um momento de desenvolvimento. Eu acho que é cultural. As pessoas acham que o feedback é um momento de crítica. E não é isso. Eu acho que os líderes, inclusive, hoje, se eles pudessem trabalhar assim, um pouco em função disso, para educar as equipes que o feedback é um momento de construção, é um momento de desenvolvimento, é um momento da gente trazer a equipe para um outro patamar, né? E eu acho que o lideração, ele traz isso para a gente também, assim, porque tem outros módulos, né? Feedback é um pouquinho do que você... né? Tem um mundo de coisas, tem um mundo de ferramentas que a gente pode usar no curso, mas tem isso da preparação. E no lideração tem muito isso, de como você preparar, como você manter, como você agregar, como você construir, como você se construir, inclusive. Né? Como você, como líder, trazer um pouco disso, né? Da sua construção e você levar isso para a equipe. Então, eu acho que... E outra coisa que eu acredito também, eu acho que no feedback, não só é o liderado que cresce, eu acho que a gente cresce muito também, né? Então, é um momento para a gente também, não é só para o outro, é um momento para a gente também. É isso, sabe, Babi? E eu falo muito que é para a vida, porque liderar não é só pensando na equipe, mas quantas vezes que um colega, uma pessoa da tua família, enfim, que faz algo que você não curte, ou que não está gostando, ou que está impactando. Quando a gente tem uma técnica, a gente usa para a vida, de parar, Sim. sentar e fazer essas conversas difíceis, que faz parte da nossa vida. E quando a gente consegue fazer essas conversas difíceis utilizando recursos, técnicas que já estão validadas, é muito mais fácil conviver, se relacionar. A Cláudia colocou, às vezes você precisa quebrar até a visão que a equipe tem e a cultura da própria empresa. Tudo com feedback. E eu costumo... Desculpa, Bárbara. Eu ia falar que tem empresa que não tem nem a cultura, que a gente chega e que a gente tem que implantar isso aí, né? Porque tem empresa que não tem a cultura do feedback. Isso. Que daí, e a cultura começa através da liderança. São os líderes que criam a cultura. E eu quero desafiar quem está aqui com a gente realmente, vocês estão com 3 passos. Lógico que o 4º passo, ele fecha todo o processo do Fazenico, que é o CO, que vocês têm a oportunidade de entrar no lideração, mas podem comprar hoje, mas eu digo, ninguém compra hoje o curso, que quinta-feira a gente vai estar com uma oferta mega especial do lideração. E que essa oferta vai englobar descontos, mentorias, o curso presencial aqui em Floripa em março, que a Bárbara já está me pedindo para ela se organizar, sair de Salvador. Eu peço esse curso aí, ou ela precisa ir para Salvador, eu tenho que ir para Floripa.
tenho que ter esse encontro presencial, pelo amor de Deus. E o curso presencial, a gente vai mergulhar com os líderes aqui. Tudo que passa lá no Lideração Online, que vocês possam viver aqui presencialmente também. Então, tudo isso na quinta-feira. A gente já vai colocar a oferta às 8 horas da manhã e os 10 primeiros vão ter aí vários benefícios do programa, tá? Gente, eu queria abrir agora a gente daqui a pouco vai fazer 1 hora de live. Eu tenho só receio que o Instagram caia com a nossa live de 1 hora. Mas eu queria aqui perguntas. Quem gostaria de nos perguntar sobre a técnica? Coloquem aqui para a gente conseguir ajudá-los, tá? E já fica o desafio. Amanhã tem qual o link da oferta? O link da oferta. Ai, onde é que tá o link da oferta? Eu tinha colocado aqui. Vou pedir para quem está me ajudando colocar o link novamente, tá? Por quê? Porque daí as pessoas vão se cadastrar no link da Black Friday. E como tem esse benefício para os 10 primeiros que adquirirem o programa, vocês já vão ter acesso à oferta 1 hora antes, tá? Gente, o desafio que eu quero colocar para você que precisa dar um feedback, lembra, não é só para a equipe, liderança é a atitude, é a forma como a gente passa pela vida, a forma como a gente impacta as pessoas. Então, coloque ali algo que você precisa dar o feedback amanhã. Uma conversa difícil que você precisa realizar e que está adiando. Ó, tá aqui o link, tá? Eu vou deixar lá na minha bio também esse link para vocês terem acesso e já se cadastrar para Black Friday. Mas que eu estava falando, então, para que a gente possa se desafiar e você já tem com esses 3 passos, você já conseguem fazer as pessoas pensarem sobre as atitudes que elas estão tendo e que estão tendo impacto tanto positivo quanto negativo em quem está perto, tá? Enquanto isso, Bárbara, tem mais algum outro que você pensou, alguma outra situação ou que você queira trazer? Essa, assim, foi bem marcante para mim. Eu acho que talvez pelo fato de ter sido a primeira, né? Uma coisa que eu queria dividir aqui com as pessoas é que eu acho que, de fato, o feedback, independente para quem seja, ele precisa ser preparado, né? A gente precisa, de fato, pensar no que a gente vai falar, né? E da forma como a gente vai falar, porque é um momento importante, né? Do mesmo jeito que a gente usa ele para desenvolver o outro, se a gente não tomar cuidado com o que a gente fala e da forma que a gente fala, a gente pode se colocar em uma posição que não é bacana, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Para quem recebe o feedback, a gente de fato entender que é um momento que a gente precisa ouvir e muitas vezes a gente ouve o que a gente não quer, né, ou não gosta, ou nunca tinha percebido, e é um momento de reflexão, da gente parar mesmo, para a gente ouvir, para a gente prestar atenção se a gente não está fazendo aquilo, e para os líderes ou para os donos de empresa que estejam aí, assim, da importância que é a gente criar essa cultura de feedback na empresa. Eu tenho certeza que só vai agregar, né? Não vai trazer nada de ruim. Eu acho que só vai fazer a equipe alavancar. A verdade é essa, o que eu acredito é isso aí. E é o que eu falo. E qual o custo de dar feedback? Você não precisa de um sistema, você não precisa de outra pessoa, você não precisa de altos recursos. É a sua boa intenção, sua boa vontade, seu planejamento e realmente uma boa técnica para fazer acontecer. Tá? Bárbara, adorei nosso bate-papo. Eu espero que o pessoal tenha colocado aí, entendido sobre o Fazenico, sobre os 3 passos, são 4, tá? Para a gente fechar. A Karine está dizendo que adorou. Que bom esse retorno. Ai, que bom. E a live vai ficar salva. Se você conhece algum líder que precisa ouvir sobre feedbacks, que precisa enterrar o feedback sanduíche, parar de fazer feedback sanduíche, convida ele para assistir essa live, tá? Muito, muito obrigada, pessoal. O retorno tá bem bacana. Mari, quero
super lhe agradecer aí o convite, né? Gente, eu acho que de fato, assim, o curso é um curso para a vida, viu? Quem tiver oportunidade aí, eu acho que agrega demais, eu acho que traz muito conhecimento para a gente como ser humano também, não só como líder, né? Eu acho que para quem quer se preparar, para quem está na posição, para quem quer se desenvolver como profissional, como ser humano, eu acho que é fantástico. Acho que super vale a pena. E ainda vai ver mar em março. Coisa boa. Obrigada, tá, Bárbara? Eu fico muito feliz com os feedbacks sanduíches. Vamos mudar Aí, agora. ó. Cláudia já muda, já enterra, porque quem tá aqui comigo, a gente enterra o feedback sanduíche, tá? E também, quem puder aplicar e já colocar nos comentários, depois volta aqui nessa live, que vai ficar salvo, e coloca como foi, que é muito bacana a gente saber de que impactou de alguma forma Sim. a liderança de vocês, tá? Meu muito, muito obrigada. Lembrando que quinta-feira, quem ainda não é meu aluno, vai ter acesso ao link da Black Friday do Lideração. E, Bárbara, o que eu desejo para ti é muito mais sucesso Obrigada. Obrigada, Mari. na tua liderança, que tu continues buscando, colocando em prática. E eu estou muito feliz em conhecer assim, né, digitalmente. Uhum. E se Deus quiser, em março a gente se vê aí presencialmente, tá? Com fé em Deus. Aí, Obrigada, pessoal. Uma boa noite tá. aí para vocês. Tchau, tchau.